Olá, você já investiu dinheiro em algum banco em algum momento da vida? Ou colocou dinheiro ou aplicou dinheiro em algum comércio, em alguma situação que você tinha como expectativa algum retorno? Qual é, na verdade, o melhor investimento? Existem várias formas de pensarmos em investimento, mas qual é o melhor investimento na ótica da Palavra de Deus? É sobre esse tema que nós vamos trabalhar nessa tarde de domingo. Eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus que está registrado em Eclesiastes, capítulo 11, versos de 1 a 6, diz assim a palavra: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvores para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Esta é a palavra do Senhor. E a partir desta palavra, queremos pensar rapidamente sobre o tema investimento. Qual o melhor investimento? O que essa palavra que acabamos de ler diz sobre esse tema? É interessante que o Senhor vai falar aqui de muitas questões que normalmente são pensadas no cotidiano, mas eu quero trazer aqui um peso maior sobre essas questões, porque falamos a partir da visão de Deus, do coração de Deus, da palavra de Deus. A primeira coisa para a gente pensar em investimento, portanto, o melhor investimento exige dos investidores alguns comportamentos. O primeiro deles, prontidão para aproveitar as oportunidades. A Bíblia diz nos versos de 1 a 3, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual haverá sobre a terra, ou que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Então o texto está falando basicamente de oportunidades. E um bom investidor é aquele que está sempre pronto para aproveitar as oportunidades. Lançar, diz o texto sagrado, o pão sobre as águas, na verdade é uma forma figurada de pensar as oportunidades que estão diante de nós e que nem sempre são consideradas. Vez e outra oramos pedindo a Deus para que Ele nos faça caminhar, para que Ele nos faça prosperar, para que Ele abençoe a obra nas nossas mãos. Mas, enquanto oramos, fechamos os olhos e também ficamos desatentos em relação às oportunidades que Deus vai mostrando para nós no dia a dia. Quando pensamos em um bom investidor, segundo essa palavra de Deus, o bom investidor, portanto, é aquele que tem prontidão, que está pronto para aproveitar as muitas oportunidades que aparecerão. Aliás, a oportunidade e o problema são irmãos gêmeos, tudo depende da ótica. Alguns vão olhar para algumas oportunidades e verão nessas oportunidades um problema, uma situação difícil, um obstáculo. Outros, com um olhar muito mais otimista, carregado de fé e de esperança, olhando para aquele problema, vê nisso uma grande oportunidade. Portanto, as oportunidades são muitas, elas passam por nossa vida e temos que estar de prontidão para agarrar essas oportunidades, para não deixar passar o momento. E quando algumas dessas oportunidades passam por nossa vida, olha, algumas jamais retornarão. E teremos então que olhar para trás e a única oração cabível seria a oração do lamento. Ah, Deus, por quê? Por que desperdicei aquela chance? Por que abri mão daquela oportunidade? Acredito não ser esta uma postura saudável, nem sábia. Uma boa postura é estar pronto o tempo todo para quando as oportunidades surgirem, agarrarmos com esperança, com fé, com confiança em Deus, crendo que nós podemos aproveitar esses momentos e tornar esses momentos lucrativos, pensando aqui em lucro não somente na questão financeira, mas no sentido de ganho, no sentido de avançar para adiante, de prosperar na vida em todas as questões. Uma outra questão relevante que aparece também nesse texto
e que é um comportamento esperado de um bom investidor, é quando se tem uma visão ampla, para além dos obstáculos. Veja o que diz os versículos 4 e 5. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Veja que coisa interessante. A Bíblia então nos mostra a respeito da visão. A visão ampla, para além dos obstáculos, é um outro comportamento esperado para um bom investidor. Veja, o texto fala de não observar o vento. Se começarmos a observar o clima, as possibilidades, se o vento está favorável ou não, se vai chover ou não, o texto está dizendo que pode ser que passemos uma vida inteira nos prendendo ao vento ou nos prendendo às questões climáticas e vamos passar uma vida inteira sem semear. O texto diz aqui que quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que está dizendo é que há algo no mundo espiritual além do óbvio, além dos obstáculos visíveis e que se colocam diante de nós como verdadeiras barreiras, fronteiras que não podemos atravessar, em princípio. No entanto, a Bíblia nos convida a ter uma visão ousada, uma visão no Espírito, uma visão baseada em muita fé e esperança e uma visão que consegue observar algo além daquele obstáculo, além daquela condição. Nesse caso aqui, de forma figurativa, aparece o clima, o vento, mas além das circunstâncias, há sempre algo para ser experimentado. Portanto, o investimento também é uma questão de visão. Quantas grandes empresas temos hoje e que iniciaram a partir desse aproveitamento dos obstáculos ou daquilo que aparentemente era um problema, mas alguém do outro lado, um visionário, olhando para aquele problema, ao invés de apenas olhar para o problema, pensou em como resolver aquele problema e aí surgem muitas ferramentas no mercado, muitos produtos novos, mas tudo tem a ver com a visão. É o que enxergamos, é que define como vamos avançar ou se iremos ficar estagnados. Não podemos olhar apenas para o que está em torno de nós, ou para as circunstâncias imediatas, ou para as questões que estão presentes hoje e agora, e que são óbvias normalmente, ou visíveis a olho nu. Em outras palavras, o Senhor nos desafia a olhar com a visão da fé, a olhar com a visão da esperança, e ter essa visão para além do obstáculo, para além do óbvio, para além das circunstâncias visíveis. Aliás, a fé nos move nessa direção. A Bíblia diz que o justo vive da fé e se ele recua, o Senhor não tem prazer nesta pessoa. Uma terceira questão que aparece nesse texto está no versículo 6. Escute o que diz a palavra. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Estamos falando agora também sobre perseverança. Um bom investidor é aquele que também é perseverante, que não desiste dos projetos de Deus, que não desiste dos sonhos de Deus. Qual a semente que vai prosperar? Não sei. Então não tire as mãos da semente ou das sementes. Você não sabe qual que vai germinar. Em outras palavras, temos que, a partir dessa expressão do texto sagrado, pensar na figura da perseverança. Suporte um pouco mais, aguente um pouco mais, espere um pouco mais, creia um pouco mais, tenha um pouco mais de esperança, um pouco mais de paciência, porque você não sabe o que é que vai prosperar ou que semente vai germinar e dar frutos. A perseverança certamente é um valor que nos falta em muitos momentos, mas é exatamente a perseverança que é o grande segredo para que muitos projetos de Deus na nossa vida avancem. Recuamos e aí abrimos mão de uma caminhada às vezes árdua, difícil, mas que no final será triunfante, vitoriosa, agraciada por Deus. O milagre às vezes está na 7ª ida ao rio. Eu lembro de Naamã, um homem leproso, e Deus disse para ele, vai no rio e tome banho 7 vezes. E é interessante que ele foi e voltou, em um processo que aparentemente não tinha sentido, mas na 7ª vez ele volta limpo. Nós nunca sabemos o momento exato em que Deus vai agir. Por isso é importante a perseverança. Por isso é importante permanecer no propósito de Deus. Permanecer orando, buscando, clamando, jejuando, fazendo realmente desse momento de espera, de expectativa, um momento também de muita fé e de uma esperança viva
que é alicerçada nas promessas de Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus. Portanto, relembrando rapidamente o que requer de nós, se queremos ser bons investidores, o texto vai falar de prontidão para aproveitar as oportunidades, vai falar de visão ampla para vermos além dos obstáculos e vai falar de perseverança para então usufruirmos dos projetos de Deus. Existem outras lições nesse texto, aliás é um texto de Salomão, um texto de sabedoria, mas olhando para essas verdades, aonde é que você tem falhado? Talvez você não conseguiu ainda colher bons frutos de investimentos, porque nesse processo de investimento tem te faltado perseverança, ou em outros momentos tem te faltado a visão, ou em outros momentos tem te faltado a prontidão para aproveitar as oportunidades. Seja qual for a sua situação, coloque-se diante de Deus. Fala, Deus, eu quero ser um grande investidor. E aqui eu estou deixando bem claro que a minha palavra não se resume às questões econômicas, mas investimento na forma mais ampla, nos relacionamentos, nas amizades, na fé, no ministério, no exercício dos dons, dos talentos, enfim, em todas as áreas. Deus deseja que você seja um grande investidor e que você colha frutos em abundância e que tenha uma vida próspera e abençoada, uma vida abundante. Deus te abençoe por essa palavra e que Ele tenha te desafiado a realmente ter uma visão mais ampla, a estar de fato em prontidão para aproveitar as oportunidades e exercer uma perseverança inabalável, crendo que é o momento certo para a semente germinar. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.